você faz para fazer perguntas em inglês? E como é que você faz para entender um nativo falando inglês? Você já teve a sensação de que você não consegue entender as pessoas e que as pessoas também não conseguem entender quando você está falando inglês? Pois é, em inglês, como em qualquer outra língua, para você ter as respostas certas, você precisa fazer as perguntas certas. E por isso que eu sempre falo para os meus clientes, para de falar sorry. E para também daquela frase famosa, batida, can you repeat please? Porque essas frases não vão te ajudar a entender o inglês que os nativos falam. E nem entender o inglês que outras pessoas falam. Se você está com dificuldade de entender o inglês e de se fazer entendido, eu posso te garantir que você não está só. E essas frases, sorry, can you repeat please, não vão te ajudar em nada a esclarecer a comunicação. Todos os dias os meus clientes falam que não entendem o que o outro fala, ou então falam assim, Cris, eu pergunto abacaxi, eles respondem banana, ou então falam assim, Cris, às vezes o nativo fala lá 1 quilo e eu não entendo 1 grama. E aí eu pergunto para esses clientes, né? Mas o que você usa? O sorry? O can you repeat, please? Então tá na hora de parar de usar essas frases. Pois é, se você cansou de mal-entendidos, a gente precisa acabar com essa situação para que você possa se comunicar e saber fazer perguntas corretas em inglês para ter as respostas corretas. Seja numa reunião corporativa, numa negociação ou até mesmo num restaurante, no seu lazer, numa viagem. É preciso que você entenda e seja entendido para que a comunicação flua de maneira clara e efetiva. Pois é, nesse vídeo eu vou te dar exemplos de como é que você melhora a sua comunicação em inglês de uma vez por todas. E esse vídeo vale tanto para quem está começando a falar inglês, quanto para quem já se sente avançado ou fluente, né? Porque ruídos na comunicação, gente, acontecem em qualquer idioma e não é um privilégio do inglês. Acontece até em português, não é mesmo? Bom, eu sou a Crisley Leonel, sou mentora de carreiras através da neurolinguística e do ensino do inglês corporativo. E se depois que você assistir esse vídeo você quiser saber mais, é só clicar no link da descrição que está aqui nesse vídeo ou então acessar o nosso site ocodos.com. Lembrando que esse vídeo faz parte de um dos cursos da Ocodos Academy, a sua academia de inglês corporativo. Bom, bora lá assistir o vídeo? Vamos lá! Hoje, essa aula que a gente vai trazendo, a gente aqui do Ocodos, né? É uma aula para você entender melhor, porque você vai saber perguntar melhor, né? Quando a gente tem dúvida, quando a gente não entende alguma coisa que a outra pessoa fala. Então, essa aula é uma aula importante para quem está no nível mais básico, para quem está no nível que a gente fala aí, o intermediário, para quem está num avançado, para um falante nativo, a gente sempre vai usar essas expressões. We are always going to use those expressions, and those expressions are going to help us to speak a better English and to ask proper questions when we do not understand or when there is a misunderstanding. Então, quando tem aí uma falta de compreensão, a gente achou que entendeu errado, ou tem uma palavra que a gente não conseguiu perceber dentro daquele contexto, então hoje a gente vai aprender a perguntar para entender. Pare de dizer repeat please. E por que isso? Porque se a gente faz o repeat please, a pessoa vai repetir exatamente do jeito que ela falou. E a gente vai continuar sem entender. Já eu vou explicar isso, vocês já devem ter tido essa frustração. Essa frustração de você pergunta, a pessoa responde, você fala, eu não entendi, você pode repetir? So, I didn't understand, can you repeat please? E não tem nada de errado nisso, mas na verdade quando a gente fala, can you repeat please, the person will repeat the same way, and then they will say the same thing the same way, and you're gonna say, ooh, or you're gonna think, I didn't understand again. E aí você pode até perguntar de novo, aí a pessoa já vai com aquela cara, né? Repete mais uma vez, você não vai entender de novo. E aí você fala, eu não devo estar entendendo inglês mesmo, acho que eu sou ruim. So, the way we ask is very important. Então, o jeito que a gente pergunta é muito importante para que as pessoas possam perceber, né, como o que exatamente a gente não está entendendo. We're gonna learn how to ask to repeat for repeats and clarifications. What is this? As I said before, we're gonna learn that the correct question will give us the correct answer, and people will not feel that we are not understanding, because sometimes people say, whatever, you can't understand, because we just say, can you repeat please? And then people just go, oh, you can't really understand what I'm saying, because when we say, can you repeat please, the person will repeat the same way. Então eu sempre falo isso, né, para todo mundo. Se você pede para a pessoa repetir, e foi assim que eu aprendi também, tá, gente? Eu falava, você pode repetir? Can you repeat please? Aí a pessoa repetia. E aí eu, não entendi de novo, né? Oh, sorry, I didn't get it. E aí a pessoa, can you repeat again? Aí a pessoa repetia mais uma vez. E aí eu, ainda não deu.
I didn't get it. I sometimes the people would say, às vezes a gente pega umas pessoas boas, né, no meio do caminho, que tem paciência e tal, mas às vezes não era o caso, né? Então às vezes a pessoa falava assim, whatever, e me largava falando sozinha, virava as costas. Aí você fala, opa! E aí eu aprendi como perguntar, né? Hoje eu uso isso o tempo todo, tá, gente? E em qualquer momento da conversa. So it's very important. So we're going to use this in our daily conversations, and we're going to ask questions to clarify information, the same way as we do in Portuguese, ok? Então, do mesmo jeito que a gente faz em português, né? Então, não estamos entendendo? Às vezes você fala assim, repete, mas às vezes a pessoa usou um jargão que a gente não tem o conceito, ou a gente não entendeu uma palavra, ou ela falou uma coisa e a gente entendeu outra. It happens. Aqui comigo e com a Lê acontece direto. Ele fala A, eu penso que ele falou C e dá aquela confusão, né? But there we go. Então por isso que é sempre bom perguntar para entender, né? So, and in Portuguese we are not afraid to ask. Why are we afraid to ask those questions in English? Então a gente fica, e não só em inglês, tá, gente? A gente acaba tendo receio de perguntar isso em outras línguas. Então isso, se você está estudando francês, alemão, italiano, espanhol, apesar que essas línguas, né, que já são mais próximas ainda do latim, fica mais fácil até para a gente pegar o contexto, né? Mas qualquer língua que você vai aprender que não é tão parecido com o português, esse é o jeito certo de estudar, tá bom? Então, por que o repeat please nem sempre funciona, né? As I said before, if you only ask repeat please, the person will repeat the same way, the same sentence, they're gonna put the words in the same order, and then you're gonna still not understand it, not to understand, and then things are going to be difficult. So then if you are still not understanding, then we are going to have miscommunication. Aí a gente vai ter uma falha na comunicação, uma comunicação errada, né? E em qualquer língua é comum. Até tinha uma vez eu lembro, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica ainda, eu lembro que tinha era todo um conceito de comunicação dentro da empresa, e a gente tinha lá o que o comercial pediu, o que o cliente pediu, aí o que o comercial passou, aí o que a produção, o que o design entendeu, o que a produção fez e o que foi entregue, né? E assim, do que foi pedido para o que foi entregue, a distância era enorme, né? It was very distant. E isso acontece também, né? E na comunicação isso é muito importante, nas empresas também. Inclusive, gente, esse é um jeito, this is a way that we also use in NLP for us to be more specific in our communication. So, for example, when I say, they are all the same. And then let's say I'm referring to the government, okay, let's say. And then I say, they're all the same. And then they who, or they whom specifically. Quer dizer, de quem que você está falando especificamente. Isso é comum nesse tipo de comunicação. Imagina quando a gente realmente está querendo entender alguma coisa importante, né? Então, vamos parar de usar o can you repeat, please? E já, às vezes, para alguns clientes, alguns alunos, isso é um vício. It's a vice already, ok? A pessoa vai sempre, can you repeat, please? Or fala assim, excuse me, e aí a pessoa até vai falar de novo também, mas ela não vai realmente dar detalhes. Então, vamos entender como é que a gente vai perguntar, tá? E, gente, por que eu tô enfatizando isso, né? Eu já tenho alguns anos, né, de carreira dando aula de inglês e ajudando as pessoas a se recolocarem, a terem um discurso muito mais elaborado em inglês, serem tão persuasivas em inglês quanto são em português, né? Então esse é o meu trabalho. E olha, pessoas que estudaram muito tempo, falei para vocês, né? Estudei anos e anos e anos no Brasil, eu cheguei aqui, tava falando can you repeat please, e tomava umas viradas nas costas assim, que não era fácil, né? Ainda mais, dependendo do lugar, né? Agora com os Brexits aqui, os Brexiters, né? Que o Brexit é aquele movimento da saída do Reino Unido, né? Da comunidade europeia, então realmente existe até alguma coisa assim, às vezes, né? Ser humaninho vem pra cá e não entende nem minha língua, né? Então eles ficam às vezes irritados, né? Nem todo mundo, a maioria é tolerante, mas tem os intolerantes e a gente tem que saber perguntar e se posicionar também. Então hoje é isso que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Inclusive tem uma estudiosa, uma pesquisadora, chama Heather Hansen. And she says that we have to be good in speaking a better English, né? E as empresas,
né, principalmente as empresas precisam ficar boas em falar o inglês ruim, né, o bad English. Mas não é que é o bad English, né, é aquele inglês com accents, é aquele inglês que a pessoa não sabe exatamente como perguntar, porque isso a gente estaria honrando a diversidade dentro das empresas. Ainda a gente tem um longo caminho, we still have a long way to go, and people will expect, depending on the area you are working and the level you are in your profession, people expect you to speak English and to speak a good English, okay? So let's see how can we improve. And this class today is going to help you a lot. Imagina que você não entendeu uma palavra específica, mas aí você pode, né? I didn't get it. Ok? I didn't get it at first. Eu não peguei, né? Eu não peguei isso, eu não entendi, no sentido de entender, né? Is get in the meaning of understanding, ok? Sorry, what do you mean by waste? E aqui poderia ter, né? Eu tô colocando a palavra waste aí no caso, né? What do you mean by waste? Sorry, what do you mean by? E falar a palavra, né? Então, what do you mean by, no meu exemplo, waste? What do you mean by resource? What do you mean by I don't know, any other thing? I am looking around here. Or what do you mean by book? Aí você fala assim, Cris, mas book não é livro? Mas book pode ser reservar também, né? Então, oh, did you book a table, for example? What do you mean by book? Se você só souber a tradução que é livro, você já fica perdida numa dessas, né? Ok? What was that? Sorry, I didn't get it. Ok? What was that? Sorry. Esse é um pouco mais direto, né? E aí, quando você fala o sorry, até tudo bem, né? Mas quando, dependendo do jeito que você fala também, se você falar, what was that? Aí fica mais agressivo, né? Então você vai tem que ponderar com qual intuito que você está falando. So what's your intention when you are speaking, okay? It's very important the intention of what we are saying, okay? Qual a intenção? Ali um outro, né? Sorry, what did you say? Sorry, what did you say? E pode falar assim, né, também sem o sorry, né, what did you say? I didn't get it, né, se você não quiser ser tão apologetic, né, apologetic é uma pessoa que fica pedindo desculpas, né, por tudo. So there we go, excuse me, I don't understand the word, and then you say the word, ok? Então, vamos supor que eu não entendi lá a palavra waste, né, de novo, que é cintura, então poderia dizer, excuse me, I don't understand the word waste. What do you mean by waste? Né? Você pode ter essas maneiras de falar. Então vamos treinar a pronúncia. I didn't get it. I didn't get it. Sorry. What do you mean by? What does blá 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 mean? Né? O que tal coisa significa? Né? O mean é o significado do dicionário, né? O meaning. Então você vai perguntar o que tal coisa significa. What was that? Sorry. What was that? Sorry. Or sorry, what was that? Okay. Sorry, what did you say? Excuse me, I don't understand the word blá blá blá, ok? E aí você coloca a palavra que você não entendeu, alright? It's okay to say sorry, don't say what or it's a bit rude. É aqui o que eu falei, né? O what, ele é muito direto. Então, só se você tiver muita liberdade com a pessoa, se você tiver até querendo brincar, né? What? Mas se você falar aquela what, né? Tipo, não entendi, é um pouco mal educado. Ou, eles não gostam muito e parece que você está sendo totalmente unpolite, né? Então, evita de falar what, né? Ainda mais esse what com esse questionamento, né? Fica muito agressivo. Ou, what did you say? What? Não é legal, ok? It's not very nice, it's not very polite. E a gente tem mania de fazer isso, que a gente às vezes não aprendeu de outro jeito, né? A gente tá querendo ali se sair da situação. We are trying to get out of that situation, but don't use that, ok? We are polite, we have to be polite, ok? Imagina que você não entendeu porque a pessoa tava falando muito rápido. Isso acontece também. Sometimes people just, they put on fifth gear, né? Eles põem lá numa quinta, engatam uma quinta e vai embora, né? Blá, 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 blá. Às vezes acontece isso também comigo, né? Hang on, I'm not following you, ok? E aí, né, eu às vezes estou falando muito rápido, mas isso acontece às vezes com o nativo que não tem essa percepção. Sometimes they do not have this understanding, the perception that if they speak a bit slower, we're going to understand better. So we sometimes have to point it out. Às vezes a gente tem que pontuar que isso está acontecendo. Então, can you slow down, please? Ok? Slow down é mais devagar, né? Ou can you speak slowly? Vou ensinar alguns jeitos aqui de você falar isso. Então, vai lá, caderninho anotando aí, ok? Could you slow down, please? This is a way of saying. So, could you slow down, please? Can you speak a bit more slowly, please? Is another way.
Could you repeat a bit slower, please?